29 de junho, Santos Pedro e Paulo. Na liturgia, essa festividade é transferida para o domingo mais próximo. A liturgia romana sempre reuniu os dois apóstolos, Pedro e Paulo, numa só solenidade, por considerá-los fundadores da Igreja de Roma. Tendo os dois padecido o martírio na perseguição de Nero, a tradição identificou a morte deles no dia 29 de junho. Pedro e Paulo são de fato os pilares da igreja primitiva. Unidos, representam um símbolo visível da colegialidade do episcopado na igreja. Desde o início, Pedro é representado nos evangelhos como o primeiro dos apóstolos. Nos momentos decisivos em que a missão de Cristo envolve crise, é sempre Pedro o porta-voz dos apóstolos, o primeiro a proclamar a fé da igreja primitiva. Seu nome de família era Simão, filho de Jonas, mas Jesus mudou-lhe o nome para Pedro, pedra, rocha. Pedro era irmão de André, nascido em Betsaida, pescador de profissão, casado e morava em Cafarnaum, quando Jesus o chamou ao apostolado. Aparece no Evangelho como homem de temperamento impulsivo, mas leal, expansivo, generoso e, sobretudo, muito apegado ao Mestre. Em Cesareia de Filipe, Jesus diz solenemente a Pedro: Tu és Pedro, sob esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus, e tudo o que ligares sobre a terra será ligado também nos céus, e tudo o que desligares na terra será desligado também nos céus. Depois da ressurreição, aparecendo aos apóstolos, Jesus perguntou a Pedro: Simão, filho de Jonas, amas-me mais que esses? Ele respondeu: Sim, Senhor, sabeis que vos amo. Jesus acrescentou: Apacenta meus cordeiros. Por 3 vezes o mestre fez esta pergunta e deu-lhe ordem para tomar conta do seu rebanho. Era a investidura oficial a Pedro de ser o vigário de Cristo, pastor supremo do único rebanho do Mestre. Pedro foi crucificado de cabeça para baixo como gesto de humildade em 67 em Roma. Neste mesmo dia, celebramos São Paulo. Paulo nasceu em Tarso, da Cilícia, hoje ocupada pela Turquia. Embora judeu, a Paulo se atribui o título de cidadão romano, por privilégio anexo à cidade de Tarso. Usava o nome judeu Saulo e um outro romano, Paulo, com o qual era mais conhecido. De Tarso foi para Jerusalém, onde recebeu sólida formação nas Sagradas Escrituras e nos métodos da tradição dos rabinos. Da tribo de Benjamim, pertencendo à seita dos fariseus, teve por mestre Gamaliel, e tornou-se fariseu e defensor da lei antiga e da tradição dos antepassados. Como profissão, exercia a profissão de fabricante de tendas. Paulo perseguia ferozmente os cristãos, até que, a caminho de Damasco, onde ia prender os cristãos, foi derrubado do cavalo e Jesus lhe falou: Saulo, Saulo, por que me persegues? Conduzido cego à cidade de Damasco, foi levado para a casa do sacerdote Ananias, que o preparou para o batismo. Depois do batismo, Paulo se dirigiu ao deserto da Arábia,
onde ficou 3 anos, entregue à oração, penitência, e onde o próprio Cristo lhe tornou seu preceptor. De volta para Jerusalém, gradualmente se achegou aos apóstolos através de Barnabé. Assim, assumiu a importantíssima missão no cristianismo primitivo. A partir de Antioquia, na Síria, Paulo realizou 3 grandes expedições missionárias que tiveram duração de 25 anos. Passou 2 anos preso em Cesareia e de lá, por ter apelado ao tribunal de César, partiu para Roma, onde continuou preso, mas com relativa liberdade. Inocentado no processo que lhe armaram os judeus, viajou para a Espanha, visitou novamente suas comunidades no Oriente e, de volta a Roma, no ano de 67, foi preso sob o imperador Nelo e condenado. Foi morto por decapitação, pois era cidadão romano. Oremos. Ó Deus, que hoje nos concedeis a alegria de festejar São Pedro e São Paulo, concedei a vossa Igreja seguir em tudo os ensinamentos desses apóstolos, que nos deram as primícias da fé. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Levai a todos a alegria do Senhor ressuscitado, e de em paz, e o Senhor vos acompanhe.